Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Começando mais uns 60 segundos do Benji, olha só, o Atlético Mineiro vacilou de novo, mas o Flamengo não aproveitou. Esse time do Atlético é muito bom, mas não se sente a pressão, fica aquela ansiedade, 50 anos sem título. Pô, mas o time fica nervoso, afoito, né? E o Atlético Goianiense ganhou do Galo. Mas aí o Flamengo pegava o Cuiabá e vacilou, assim como vacilou naquele jogo contra o América Mineiro, ganhando de 1-0, foi levar um empate nos acréscimos no finalzinho. E o time do Flamengo hoje não jogou bem, pouca criatividade, foi no desespero, né? E o Jorginho montou certinho o time do Cuiabá, porque o Jorginho montou uma retranca monstro ali e não deixou o Flamengo jogar. E tá certo, porque quem vai jogar com o Flamengo no Maracanã ou em qualquer lugar, se deixar o Flamengo jogar, se deixar, vai tomar 4 ou 5. Então o Jorginho fechou lá atrás certinho, mas foi muito pouca criatividade do Flamengo. E o Galo tem dado uma chance, mas o Flamengo parece que não quer aproveitar. No Brasil, para a gente falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco no Maracanã, Flamengo e Cuiabá. E no domingo, em que o Galo perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1, a grande chance do Renato Portaluppi e seus comandados encostarem um pouquinho mais no Atlético, ficam no empate por 0-0. São dois dos grandes destaques que nós temos no Linha de Passe de hoje. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Tem outros jogos importantes que a gente vai discutir aqui, por exemplo, clássico no Allianz Parque, a vitória do Palmeiras diante do Internacional. Aqui no estúdio comigo, Pedro Ivo Almeida e Mauro Naves, mais o Paulo Calçade e também o Vitor Biner, que já chegou com os destaques também. Pedro, estávamos acompanhando até agora o finalzinho desse jogo emocionante do Maracanã. Boa noite, seu destaque. Tudo bem, Preto? Destaque para mim, Mauro aqui com a gente também na mesa, a gente lembrava, Mauro pontuou bem, né? Aquele finalzinho de jogo, sufocozinho do Cuiabá. Quem estava marcando na direita, Mauro? Felipe Luiz, lateral direito. Quem era o centroavante lá na frente para tentar resolver? O zagueiro só isso. Gustavo Henrique. Acho que diz muito sobre o deserto de ideias que foi o time do Flamengo hoje. O 0-0 não é por acaso. Assim como um tropeço do Galo diante de um brioso, podemos dizer, de Atlético Goianiense, também não é por acaso. A gente vai ter tempo para debater. Quem acompanha essas duas campanhas consegue entender que não tem muito esse papo de só depende se não. Depende também muito do que fazem os outros, Preto. Esse lance que você está vendo na tela agora, questão de arbitragem, de VAR e tudo mais, evidentemente que a gente vai discutir no programa, fazendo inclusive algumas comparações com outros lances bem parecidos do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Mauro. Boa noite, Nivaldo, Pedro. Abraço ao Calçado, vai chegar daqui a pouco, o Birner, né? Vai estar conosco. Abraço enorme ao fã de esporte que está em casa. Inclusive esse gol do Flamengo aí, que acabou não sendo validado, foi bem no começo, assim como o Atlético também vai, com certeza, vai reclamar do VAR por causa de um suposto pênalti no início do jogo também, que são coisas que poderiam realmente mudar o jogo. Acho até que do Atlético, um braço ali do zagueiro Gabriel, eu até marcaria mesmo, enfim, vão ser reclamações. Mas, Preto, eu venho dizendo assim, tá todo mundo olhando a data do jogo de Flamengo e Atlético, né? Flamengo e Atlético, imagina, vamos chegar lá. Vai ser a decisão do campeonato. A decisão do campeonato. O ano passado a decisão era quem? Flamengo e Internacional. Aquele jogo vai decidir o campeonato. Acabou que o Flamengo ganhou e no final o Inter podia também ainda ser campeão se tivesse ganho do Corinthians. Então, assim, tem muito jogo pela frente. É óbvio que é legal, animicamente é legal, quem ganhar entre Flamengo e Atlético, é um jogo, deve ser um jogaço, esperamos que seja, etc. Pode ser que até lá a pontuação esteja assim um pouco mais perto e tal, mas o campeonato ainda vai ter, acho que 8 rodadas depois desse Flamengo e Atlético, e é desse jeito que se decide. É muito ponto pela frente aí. Os mesmos 3 pontos disputados hoje por Flamengo, por Atlético, são os 3 pontos desse jogo entre eles. Então, assim, tem que ganhar dos outros, não adianta. E o ano passado o Luxemburgo me falava isso, quando ele ainda estava no Palmeiras, falava se vai montar um time para segurar o Flamengo. Ele falou, não é só segurar o Flamengo, tem que ganhar dos outros também. O jogo do Flamengo são 6 pontos.
tem o do ida e de volta, né? Então eu vou ver o que eu faço. Mas e o restante dos adversários? E é isso que acontece. Aquela decepção do Cuca ao final do jogo de hoje é de alívio agora. Já vai dormir um pouco mais aliviado, né? Se tratando do Cuca, não sei, viu, Nivaldo? Ele é meio estressado, mas enfim, já daria para ele dormir mais aliviado realmente. Bom, vamos lá com o destaque do Vitor Birner. Tudo bem, Birner? Estamos juntos mais uma vez aqui no Linha de Passe. Por favor, traga seu destaque aqui, Birner. Será que ainda está ajeitando ali o som? Não, o Birner ainda não. O Birner está assistindo alguma coisa, anotando alguns detalhes ainda. O Paulo Calçade, eu já vejo na tela também. Calçade, será que está me ouvindo? Parece que também não. Já, os destaques, então, com o Vitor Birner e o Paulo Calçade no Linha de Passe, você participando com a gente através do Twitter. Agora, a pergunta mais direta para vocês. Foi uma decepção para o torcedor do Flamengo esse empate? Ou o torcedor ainda, não, calma, como eu estava dizendo o Mauro aqui, tem muito campeonato pela frente? É uma mínima frustração, Prieto, porque o torcedor começa a voltar ao estádio, o torcedor está acompanhando a rodada, está ligadinho no celular, vê que o Atlético Mineiro perdeu, um jogo que em tese muita gente pensa, só pelo peso da camisa, que o Atlético pode passar o carro no Atlético Goianiense, não é bem assim. Exato. Então o torcedor sobe a rampa ali do Maracanã, Mauro conhece, você também, ele fala, opa, é fazer nosso papel aqui contra o Cuiabá. Mas ele esquece também que o Cuiabá, trazendo um dado aqui que eu estava levantando, Pedro, o Atlético Goianiense, que hoje ganha do Atlético Mineiro, ele tem menos derrotas, por exemplo, vende muito caro cada jogo, tem menos derrotas que o Palmeiras, por exemplo, do brasileiro. Perdeu 6 jogos, o Palmeiras lá em cima já perdeu 9. E esse Cuiabá brioso, que quando se fecha, não é uma defesa fora simplesmente... da curva, né? Exato, e não é simplesmente um ônibus que pousa ali atrás, que para ali atrás. É uma zaga muito bem pensada, ela fecha, ela joga, obriga a jogar o time para o lado, o time fica só levantando bola na área, ele sabe que o Flamengo hoje não tinha um Pedro, não tinha um Bruno Henrique, por isso que no final do jogo o desespero bota o Gustavo Henrique. Esse Cuiabá é um dos 5 times que sofre menos derrota no Brasileiro. Mas empata muito, né? É o que mais empata, né? Mas exatamente, mas assim, Galo, Flamengo, Bragantino, Corinthians e Cuiabá. Sim. Então não é fácil, não é simplesmente chegar no Maracanã, vai lá e vencer. Mas é claro, por toda a expectativa, por ser o Cuiabá e por ser um Flamengo que sentiu o gostinho ali de diminuir a vantagem, tem uma ponta de frustração. E senti também, alguns relatos dos companheiros que acompanhavam o jogo no Maracanã, começou a pintar aquela pequena vaia ali, muito provavelmente direcionada ao Renato, por um time que, diante do Cuiabá, mais do que o 0-0, não apresentou para fazer, pudesse reclamar que não teve um, que não teve 2. Claro que vai se falar muito daquele gol anulado lá no início, sim, mas depois do início teve quase 90 minutos ali, contando com o acréscimo de jogo. Apresentou muito pouco para justificar que poderia reclamar demais. Então acho que fica uma pontinha de frustração de que, contra o Cuiabá, o adversário direto derrapando antes, a torcida esperava um pouco mais, Preto. Justificam essas vaias por Renato? Isso pode, vamos dizer assim, jogar um gelo no chope do Renato no Rio?